E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. A partida de hoje, a gente vai dar alguns passos para trás aí na cronologia da série, apesar de, como eu sempre lembro, não ter uma cronologia exata, super estrita para seguir, assim, super rígida, mas porque eu lembrei de um jogador do passado que eu ainda não tinha mostrado, que eu não tinha falado aqui na série. É um jogador que se destacou bem antes, né, de ser formulado ali, de ser proposto o primeiro campeonato mundial oficial. Como a gente sabe, o Steinitz é o primeiro campeão mundial oficial de xadrez. Mas antes dele, houve outros jogadores muito fortes, né, que ficaram conhecidos na época como o melhor do mundo. A gente já viu partidas do Morphy, do Anderson e a imortal do Labourdonnais também, dos três peões na sétima. Cada um desses jogadores, no seu tempo, foi considerado o melhor jogador do mundo. Mas eu tava me esquecendo de um outro jogador aqui, e dessa vez, então, a gente vai fazer justiça ao inglês Howard Staunton. Staunton foi um mestre inglês dos anos aí, essa partida de 1843 que a gente vai ver hoje. Então ali do século XIX. O Staunton, ele foi um grande desenvolvedor do xadrez. Além de ter sido considerado o jogador mais forte da época, quando ele estava no auge, ele também organizou torneios internacionais. Ele também, ou tentou, se eu não me engano, organizar um torneio internacional. Ele também fundou uma revista de xadrez, escreveu um livro. Então, ele ajudou a difundir, né, o xadrez de várias formas e a fazer um avanço do jogo. Ele é um jogador bem importante para a história do xadrez. Esse match que a gente pegou, que eu peguei a partida aqui pra gente ver hoje, foi jogado em Paris. Se vocês se lembrarem, alguém que tiver assistido já, na partida do Labourdonnais, McDonnell Labourdonnais, eu digo que nessa época os matches eram principalmente entre jogadores de França e Inglaterra, que eram considerados os melhores países do mundo no xadrez ali, né? Tinham os maiores mestres. Então, naquela partida que a gente viu do Labourdonnais, o match tinha sido entre McDonnell e Labourdonnais, que era um mestre inglês, o McDonnell contra o Labourdonnais francês. E aqui é a mesma coisa. Saint-Amand, na época era um jogador francês, e Staunton, que era o melhor jogador inglês da época. Eles jogaram esse match aí se eu não me engano, de 21 partidas, pelo que eu tô vendo, né? O Staunton ganhou 11, perdeu 6, empataram 4. Então o Staunton ele fez meio que a revanche aí do McDonnell e foi considerado aí então o melhor jogador do mundo depois de vencer esse match aí. Tem algumas partidas interessantes no match, mas a que eu separei é a que eu gosto mais. Uma partida que foi jogada no Gambito da Dama. É até engraçado a gente ver, é curioso a gente ver alguns comentários da época, 1843. Então vocês imaginam que a teoria das aberturas era muito incipiente, assim, ainda estava muito no começo, né? E o Staunton comenta aqui que o Gambito da Dama é um método bastante seguro e instrutivo de abrir a partida. Não é tão brilhante quanto os gambitos na ala do rei, já que nessa época estava muito em prática, né? Era a abertura oficial, o gambito do rei ali, E4, E5, F4. Mas o Staunton diz que D4, D5 e C4, além de ser uma abertura mais segura, ela exige um jogo mais preciso dos dois lados, um jogo mais estratégico. Então E6, E3, C5, cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3. E já observa aqui o Kasparov dessa vez que é muito curioso que a gente já tem no tabuleiro uma defesa Tarrasch. Só que o Tarrasch mesmo, Sigbert Tarrasch, foi um jogador que apareceu no início dos anos 1900 ali. Final do século XIX e começo do século XX. E essa partida foi jogada, obviamente, muito antes do Tarrasch nascer, né? Mas essa abertura aqui hoje é conhecida como defesa Tarrasch. Onde as pretas fazem um contra-ataque rápido no centro, né? Tentando criar uma tensão ali no centro bem rápido. Bispo E7. Aqui jogou bispo D3. As pretas jogaram B6. D por C4 levaria para um gambito da dama aceito com um tempo a mais para as pretas. Mas, logicamente, a gente está falando de uma época onde ainda estava muito distante, né? O desenvolvimento mais aprofundado de algumas aberturas. B6, roque, roque, B3 e bispo B7. Os dois lados tentam desenvolver aqui as peças, né, de uma forma bem natural.
E agora o Saint-Amand jogou C por D5. É uma troca um pouco precipitada essa, com a ideia de fechar o bispo de B7, ali, de bloquear o bispo. Essa ideia, essa troca aqui em D5, ela é explorada em algumas posições do peão-dama, mas geralmente é mais lá pra frente, assim, depois que as brancas já desenvolveram um pouco melhor a posição. Então hoje em dia seria muito mais comum que as brancas jogassem com o bispo B2 mesmo. E aí C por D4, E por D4, cavalo C6 e um lance como dama E2. Isso aqui é bem lógico e é como a maioria das partidas seguem hoje em dia. Então, E por D5, o Staunton toma com E por D5. E aí dama C2, é uma leve imprecisão também aqui. Porque como a gente vai ver, essa dama ela não tá muito segura em C2 e vai acabar tendo que ser deslocada depois para outra casa. Então, seria muito mais lógico pôr a dama em E2 desde já. Ou o bispo B2, né? Continuar desenvolvendo. C2. Daí cavalo C6 já ameaça pular para B4. Ele faz A3, portanto. E o Staunton joga A6. Provavelmente ele queria pôr a torre em C8. Mas estava preocupado com o bispo F5. E agora a torre C7 leva cavalo B5, né? A torre fica presa. Então ele joga A6. E o Saint-Amand, torre D1. Mais um lance um pouco impreciso. Faria muito mais sentido jogar D por C5. BC5 e cavalo A4 aqui. E começar a lutar contra os peões colgantes, né? Mas a gente tá falando de, mais uma vez, né? A gente tá falando de uma partida bem antiga, muito antes dessas estruturas serem profundamente estudadas, né? E ter vários exemplos de partidas. Jogou torre D1, D por D4. Afinal, com a torre em D1 já, né, parece mais perigoso D por C5 aqui. Então ele joga C por D4, E por D4. E agora o Staunton começa a tentar melhorar as próprias peças. Então ele faz H6 aqui. É um lance, tem um objetivo bem claro. Ele tira a casa G5 das peças brancas e aí tá se preparando para jogar bispo D6, para melhorar o bispo de E7. As brancas, portanto, deveriam ter jogado bispo F4 aqui. Seria uma jogada super lógica, principalmente pensando em qual é o plano das pretas, né? Que é pôr o bispo em D6. Mas ele fez B4. Um lance que parece expandir na ala da dama, mas não tem nenhuma ameaça clara. B5 não é realmente perigoso para as pretas, não incomoda, né, o preto. E ele enfraqueceu a casa C4. Isso vai ter um papel bem importante na partida, a gente vai ver nas próximas jogadas. Então primeiro o Staunton faz bispo D6. Melhora o bispo, que era a ideia dele. Torre E1. Desistiu aqui o branco de deixar a torre em D1, né? Decidiu pôr ela numa coluna aberta. E ele faz B5. E também não é um lance tão necessário nessa posição. Mas na partida funcionou legal para as pretas. A gente pode ver que se for passar uma lupa moderna, né? Uma análise de um jogador forte, de um MI, um GM do século XXI, agora a gente está em pleno 2021. Fica claro que os dois jogadores aqui, apesar de serem considerados os melhores do mundo na época, cometeram várias imprecisões, os dois, vários lances meio duvidosos. Mas eles estavam realmente sendo pioneiros ali no jogo, né? Desenvolvendo as bases do xadrez estratégico, a teoria das aberturas. Então é muito comum que essas partidas tenham várias imprecisões, que tenham vários lances que não são perfeitos, assim, não são os melhores. Aqui jogou H3, torre C8, aí tira a dama, né? Dama B3, dama C7, de olho aqui nos golpes em C3. Naturalmente ele defende com bispo D2. E agora o Staunton faz dama B6, ataca D4, bispo E3 defende, cavalo E7. Essa manobra é interessante, né? O cavalo ele controla a casa F5 e também pode ter um pulo do cavalo para E4, abre a coluna, torre C1. Mas aqui o Staunton fez uma manobra um pouco estranha, que foi cavalo H5. Parece que a intenção dele é jogar cavalo F4, mas depois da resposta das brancas ele meio que desiste. Dama D1. Imagino que ele já não gostou das consequências aqui de cavalo F4, bispo toma e torre E7. Provavelmente isso aqui já não agradou o Staunton. Já não gostou. Bispo C1, dama C1, mas as brancas têm duas por uma, né? E tá bom pro branco isso. Então jogou cavalo F6. As brancas devolvem a manobra aqui um pouco esquisita, com cavalo H4. Faria muito mais sentido ir na direção do centro, cavalo E5. O cavalo fica bem pra caramba em E5 aqui. Se trocar, perde uma peça. E sem falar que as brancas podem considerar uma hora levar esse cavalo pra C5.
Então, cavalo H4 foi uma manobra tão estranha quanto o cavalo H5. Jogou torre C7. Aqui ele faz dama D2, preparou para dobrar na coluna. Mas agora o Staunton resolveu fazer um lance de defesa. Um lance de prevenção primeiro, né? Ele jogou cavalo H7. Ele não percebeu um recurso tático nessa posição. Eu imagino que no caso de torre FC8, as brancas deviam estar preocupadas com o bispo H6. G por H6 e dama H6. E provavelmente ele sentiu que na ala do rei podia ter alguns perigos, né? Podia ter um cavalo F5, talvez um torre por E7, cavalo F5. Tem problemas na casa H7, o cavalo tá no ar aqui. Mas isso seria facilmente resolvido com um recurso bem forte agora que é cavalo E4. E aí quando toma o cavalo, bispo H2, ganhando a dama. Só que ele não quis dar essa chance. Provavelmente ele superestimou demais as chances das brancas aqui ou não viu mesmo esse recurso. Jogou cavalo H7. Daí foi dama C2, batendo no cavalo, né? Agora bispo toma H6 claramente não funciona, é muito pior, porque toma e sobra o bispo H2 do mesmo jeito da dama. Então cavalo F6. E agora RH1, né? Passando a vez aí de um jeito meio estranho. Staunton joga aqui cavalo E8. Esse lance parece um pouco estranho, né? Porque seria mais lógico passar a torre aqui. Eu imagino que talvez ele queria avançar o peão de F, ou ele queria preparar para avançar esse peão de algum jeito. Mas faria sentido já um lance como o bispo C8 aqui, para controlar a casa F5 e pôr o bispo em E6. Ele fica mais útil ali, né? O bispo tem mais jogo do que em B7. Porém, as brancas aqui fizeram um erro mesmo um erro bem sério já estratégico, que foi cavalo F5. Tudo bem que a ideia de levar o cavalo para H4 parece que o único jeito de justificar é cavalo F5 mesmo. O problema é que troca uma peça passiva das pretas. O cavalo de E7 ali não estava numa posição super ativa, então não faz muito sentido trocar ele. Mas Taunton trocou mesmo, já que para ele é bom. F5. E a partir desse ponto ele começa a pegar o controle da partida. Aqui ele joga A5 para, né, colocar pressão na ala da dama, tentar criar um ponto fraco ali. Dama B3, A por B4 e A por B4. Uma curiosidade é que nesse momento a partida foi adiada. A gente tá falando de uma época que ainda não tinha relógios de xadrez, né? 1843. Então eles jogavam, combinavam um certo tempo e depois eles faziam um adiamento, né? E voltavam a jogar. Então, até esse momento a partida já durava mais de 8 horas. Pra chegar nessa posição aqui depois de 29 lances já tinha passado 8 horas de jogo. A partida foi adiada por 1 hora depois disso. E aí quando voltou, quando a partida foi, né, voltou a ser jogada, o Staunton pegou a iniciativa agora com torre C4. Explorando a casa que ficou fraca ali, né? Quando as brancas jogaram B4. Cavalo A2. Tem que defender B4. Cavalo F6. E aí o Sentaman decidiu jogar bispo D3. Pra, né, expulsar essa torre aqui que incomoda bastante as pretas. Mas agora, quero que vocês pensem aí como vocês jogariam com as pretas no lugar do Staunton. Tá bom, até aqui, né, vocês podem estar pensando, pô, mas por que que o Quint coloca essa partida, né, na série aqui? Até agora várias imprecisões dos dois lados, uns lances meio sem sentido. Qual que seria o valor dessa partida? Bom, primeiro de tudo, essa é uma partida bastante histórica. A gente tá falando de dois enxadristas aí, dois jogadores que eram considerados os melhores de sua época, né? Que eles estavam supostamente batalhando pelo título de jogador mais forte do mundo. Então tem uma importância histórica, né? É um legado do xadrez essa partida. Mas eu gosto bastante a partir desse ponto. Porque até então nenhum dos dois fez erros muito graves. Teve alguns erros estratégicos, é verdade, mas nada tipo super criminoso, assim, super repreensível. Mas a partir desse ponto, o Staunton começa a jogar muito bem a partida. Primeiro, ele percebe o seguinte: ele não precisa tirar essa torre de C4. Então ele joga dama C6 nessa posição. E aí ele oferece a qualidade. Um sacrifício de qualidade com a intenção de, caso as brancas tomem bispo C4, D por C4, ele ganha já. Porque ele tá atacando a dama em B3 e ameaçando o mate em G2, então tá ganho. Mas olha que interessante. Primeiro não dá pra tomar a torre porque tem uma razão tática, é verdade. Então, o Saint-Amand joga dama B2 e agora o Staunton faz dama D7. Ele se recusa a tirar a torre de C4. Agora ele já tá oferecendo um sacrifício mesmo da torre. Esse tipo de ideia passou a ser muito comum nas partidas do Petrosian.
Petrosian que se tornou um campeão mundial que fazia muito sacrifício de qualidade posicional, que é como a gente chama isso aqui. Não é um sacrifício, assim, que você tem uma sequência ganhadora já logo atrás, ou que você tem uma sequência de mate, um ataque. Muitas vezes é um sacrifício que simplesmente melhora a posição do lado que tá sacrificando, aqui no caso das pretas. Pode ser um sacrifício para melhorar sua estrutura, para piorar a posição do adversário, para abrir uma peça que tá fora de jogo, no caso aqui o bispo de B7, para se livrar de uma peça forte do oponente. Só que a gente tá falando, né, de, assim, mais de 100 anos antes do Petrosian começar a fazer isso, em 1843. O Staunton, ele não tinha nenhum modelo para se basear. Ele não tinha nenhuma partida, assim, para ele seguir, que ele sabia que alguém tinha sacrificado a qualidade. Ele teve que encontrar essa ideia no tabuleiro. E isso para mim é bastante admirável, né? Mostra como, apesar de ter uma teoria de aberturas mais atrasada, menos desenvolvida, né, na verdade, e ainda não ter tanto domínio sobre alguns conceitos do jogo, os jogadores dessa época ainda assim eram muito criativos. Calculavam posições, calculavam muito bem e tinham ideias muito criativas, estavam ali criando o jogo mesmo. Então, eu acho bem legal perceber isso nessa partida, né? Que o Staunton, nessa época, 1843, já era um jogador bastante criativo, assim, e que entendia muito de posições de um certo dinamismo aqui, né? Da compensação pela qualidade. Mas ele não tira a torre de C4. Então aqui jogou rei G1. As brancas. O Saint-Amand também ele tá sentindo perigo, né? Porque se ele toma em C4 aqui e D por C4 tá ameaçando dama H3. Isso dá um tempo bem importante para as brancas, porque depois de rei G1, o preto pode jogar cavalo D5, bispo D2 e bispo C7, e aí prepara para colocar agora a dama em D6 e segue com um ataque muito forte na ala do rei. Joga rei G1. Mas aí ele continua buscando formas de atacar na ala do rei. Então ele joga cavalo H5. Ele não quer tirar a torre mesmo de C4, ainda que não seja para ter um ataque direto de mate, mas já tá pensando em como continuar melhorando as ideias de ataque na ala do rei, seja trazendo um cavalo para F4 ou preparando para avançar o peão aqui, né? Então foi dama D2. Segundo Kasparov, ele acha que uma defesa interessante seria bispo toma C4, D por C4 e cavalo C3, para fazer D5 e tentar bloquear a diagonal. Apesar que, logicamente, as brancas ainda vão ficar piores e as pretas têm compensação boa pela qualidade, mas isso seria a melhor forma de lutar aqui. Dificultar, né, o jogo das pretas. Mas foi dama D2, daí F5. Agora criando a ameaça perigosíssima de F4. E nesse momento, o Saint-Amand faz um erro aqui bem feio também, que é F4. Ele tenta parar do jeito mais sólido, né, o avanço do peão de F, mas isso acaba criando novas fraquezas no campo das brancas. O Kasparov recomenda bispo toma C4, D por C4 e F3, liberando a casa F2 para o bispo. Seria também a melhor opção. Tem compensação para o preto sempre, mas tá no jogo branco mais uma vez. Agora depois de F4, a gente tem mais um momento interessante aqui para vocês pensarem como que vocês continuariam melhorando o jogo das pretas. Jogam as pretas. Bom, o importante nessas horas é perceber se o adversário está enfraquecendo mais a própria posição. Então, no caso, as brancas estão enfraquecendo, né? Criou um novo ponto fraco aqui que é E4, uma outra casa muito exposta. Então ele joga cavalo G3, já buscando trazer o cavalo para E4. Aí vai ficar uma pressão muito incômoda, muito difícil das brancas lidarem. Então, finalmente, as brancas aceitam o sacrifício da qualidade, mas depois de D por C4, esse bispo acorda, né? E agora esse bispo é um monstro na diagonal, ele é muito forte mesmo. Daí foi muito fácil de continuar melhorando a posição das pretas. Dama B2, ele joga a torre F6, pronto para trazer a torre para a ala do rei também. Cavalo C3, cavalo E4, torre E2 e torre G6. Preparando para reforçar o ataque, né? Daí foi torre D1. Mesmo que as pretas tentem defender de outras formas, a posição parece bem difícil. Por exemplo, dama 1 aqui seria uma defesa para tentar criar um contra-jogo, talvez, né? Só que toma em C3. Se toma de torre, dama E7. Com as ameaças de dama E4 ou bispo toma F4. E se toma de dama, dama E7 também. Afinal, né? Atacou B4, ameaçou ganhar mais um peão, no mínimo. E se torre B1, bispo F4, toma do outro lado. Se torre B2, dama E4. Torre de CC2 é o único jeito de defender G2. Torre G3, bispo E2 e bispo F4 e pronto.
As pretas estão ganhando material também nessa posição. Jogou torre D1. Mas agora, qual seria a forma mais fácil aí de já ganhar material para as pretas? Dá uma calculadinha aqui e jogam as pretas. Bom, simples, né? Depois de colocar uma pressão nas casas pretas, nas casas brancas, ele joga cavalo por C3, dama por C3 e bispo F3. Aproveita que tá cravado o peão, vai recuperar aqui a qualidade. Porque mesmo as brancas jogando torre de D1, que foi o que seguiu na partida, bispo toma e dama e torre toma, os problemas nas casas brancas persistem. As brancas ainda têm problemas muito sérios nas casas brancas, na grande diagonal, na ala do rei. Sem falar que tem um ponto aqui em B4 para ser atacado. Tem um forte peão passado protegido das pretas. Então ainda assim a vantagem das pretas é ganhadora. Ele joga dama E7. Não tem um jeito fácil, né, de defender ali B4. Porque também tá tendo dama E4 daqui a pouco e KF4 também. Jogou dama B2. Esperando, né? Talvez criar esse bispo B4 aqui, tentar um bispo F2, assim, criar um ataque em cima da dama. Mas jogou torre E6. Outro lance firme, cravando a torre. F2, torre E4. Agora parece que tá caindo F4 aqui. Dama A2. E o Staunton fez uma pequena imprecisão nessa posição. Bispo toma F4 ganhava, tranquilo. Ele vai tomar F4 com cheque e depois voltar essa torre pra E4. Mas ele jogou Ré F7. Um lance que eu considero um pouco estranho, não vejo muito sentido. Isso permite G3. Bom, G3 defende o ponto F4. Só que as pretas agora têm uma nova forma de explorar essa posição, que é dama B7. Não tem mais o bispo, só que a dama também pode entrar pelas casas brancas. Dama A3, torre E8 e agora ele tá pronto para entrar com a dama. E aqui defendeu mal. Era melhor torre E1, essa seria a melhor chance de defesa, mas as brancas jogaram dama C3, o que permite a dama entrar lá em H1. E agora foi H4. Único jeito de defender esse peão. Mas, mais uma posição instrutiva. Ó, esse é o momento decisivo da partida aí. Como que as pretas continuam criando problemas pro adversário. Bem, quando parece que tudo foi resolvido, né? Que o Saint-Amand aqui conseguiu defender a posição, o Staunton mostra que ele tem novas formas de abrir o jogo. Então ele faz G5. Essa ruptura chega bem na hora certa, né? Porque aí a pressão é muito forte em F4 e G3. E também abre mais linhas, possibilitando que as pretas tragam a torre, por exemplo, para criar um ataque em cima do rei. Então depois disso as brancas não têm defesa mais. Jogou dama E1. Afinal se toma em G5. HG, FG e torre H8. É mate em poucos, né? Das pretas. Jogou dama E1. Dama cheque, rei F1. Dama cheque, rei G1. E o Staunton encontrou ainda o toque final dessa posição. Dama G4. Porque ele cria uma cravada. Ele mantém a cravada em E2 aqui do bispo. E agora cria uma cravada na coluna G também. E tá atacando H4 ainda. Como é de se imaginar, agora as pretas já perdem material. As pretas já ganham material. Então jogou H por G5. Mas aí ele arrematou com bispo toma F4. E agora realmente não tem como evitar umas perdas grandes de material, né? Tá caindo em G3 aqui. Então jogou bispo F4, dama por E2. Mas aí depois da troca de damas, o final é facilmente ganho, né? Para as pretas, graças ao peão passado. Não foi muito tranquilo aqui. Ganhou fácil agora o Staunton. Torre por B4, se tomar a torre promove. Caiu ali D6 e pronto, né? Pra vocês terem ideia, essa partida durou 14 horas. São 14 horas jogando, com alguns intervalos, né? Pra eles jantarem, pra se alimentarem. Mas na época não tinha relógio, então tinha esse tipo de partida. Bom, é uma partida com algumas imprecisões, né? Não é nem de longe perfeita, objetivamente falando. Mas eu gosto muito de alguns conceitos posicionais que o Staunton já coloca em prática. Ali, de como melhorar as peças, de como explorar casas fracas. A forma como ele conclui a partida é bastante precisa também. Mas principalmente o momento que fica na minha memória, que eu gosto bastante, é quando joga Bispo D3 e ele sacrifica a qualidade. Na primeira vez com uma justificativa tática, né? Mas na segunda, simplesmente deixando a qualidade ali.
Porque pra mim é bastante impressionante que a gente tá falando aí de 1843 e já tinha um jogador que era capaz de entender esse tipo de posição, esse tipo de ideia, né? Perceber que as pretas poderiam sacrificar a qualidade. Esse tema, ele aconteceu algumas outras vezes, mas ele foi ser desenvolvido em alto nível pelo Petrosian, mais de 100 anos mais tarde. Então já dá uma noção de como era realmente um jogador à frente da época, o Staunton ali, né? Muito avançado, e inclusive o Fischer reconhece muito isso e fala que o Staunton era um teórico excelente, um grande conhecedor de aberturas e tinha um bom jogo posicional, entendia bem os conceitos. O Fischer mesmo falou isso do Staunton quando ele estudou os campeões mundiais e os melhores de cada época. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida Saint-Amand Staunton, fazendo justiça aí a um outro jogador do passado que eu tinha esquecido no começo da série. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like. Se você ainda não for inscrito no canal, de se inscrever para receber mais conteúdo de xadrez aí, mais partidas. Deixa nos comentários aí também que eu queria saber se você conhecia essa partida, se você gostou da análise, se você não conhecia, né, se foi legal aí, se deu para aprender alguma coisa. Pode deixar sugestões aí, partidas que vocês acham que deveriam aparecer na série, aí, na série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. E a gente vai se falando nos comentários aí e sempre surgem sugestões legais. Então é isso, pessoal, e até a próxima.